Corações nessa tarde. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu quero convidar você a abrir no Evangelho segundo o relato de Mateus, no capítulo de número 4. Portanto, Mateus, capítulo de número 4, a partir do versículo 23, nós vamos ter como base do nosso texto aqui e nosso sermão, Jesus, sabedoria e poder que transforma. Esse é o Cristo de Deus maravilhoso, digno de honra, de glória e de louvor. Me permitam somente abrir aqui o meu dispositivo. Opa. Um minutinho, irmãos. Enfim, Mateus 3, a partir do versículo 23, você que já achou e eu não, agora sim. Mateus 4, perdão, a partir do versículo 23. Diz assim, agora sim, perdão, irmãos, pela demora. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, numerosa multidão o seguia. Deus, em nome de Jesus, fale ao nosso coração nesse momento, por meio da Tua palavra, que possamos compreender, e não só, ó Deus, estarmos aqui prontos para ouvir, mas também, ó Deus, prontos a obedecer aquilo que o Senhor determina na Tua palavra. Ó Deus, nos ajude, que seja o Teu Espírito falando aos nossos corações. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós introduzimos esse culto, essa reunião de oração, com a citação do profeta Isaías, no capítulo 9. Para a terra que estava aflita, ela não continuará na obscuridade. Deus, nos tempos antigos, Ele tornou a terra de Naftali, de Zebulon, extremamente desprezível, mas elevou a Galileia dos gentios, ou seja, para todos os lugares aonde o evangelho chegava, o evangelho fazia grande coisa, trazendo luz às trevas. E quando o profeta fala a respeito disso, ele está citando realmente a pessoa de Jesus. E esse texto é um texto extremamente interessante, porque Jesus, ele foi tentado no deserto depois de ter sido batizado, e ele foi, depois disso, não foi para Jerusalém, e sim para a Galileia dos gentios. E lá ele realizou muitos milagres, muitas curas, e é isso que eu quero tentar trazer aos irmãos nessa tarde. Prestem atenção, o versículo de número 23 está dizendo que Jesus percorria a Galileia. Isso me chama muita atenção, por quê? Porque o ministério de Jesus é um ministério dinâmico, itinerante. Enquanto Jesus estava encarnado aqui, ele tinha a sua missão de levar agora a boa nova do reino de Deus, não somente para os judeus, não somente para os seus, mas para todos aqueles que confessassem Ele, Jesus, o Cristo de Deus, como Senhor e Salvador da sua vida.
Então era necessário que ele passasse para além do Jordão, para a Galiléia dos gentios. E esse texto em Mateus vai evidenciar muito isso, que Jesus percorria, e não só uma região, não só uma pequena parcela daquela região, mas ele fala que Jesus percorria por toda a Galiléia. Irmãos, isso nos ensina, sabe o quê? Que o evangelho precisa ser pregado na sua totalidade, à totalidade de pessoas. Não é restritivo. Mas prestem atenção, não é porque o evangelho é pregado a todas as pessoas, significa que todas as pessoas serão salvas. Porque o objetivo da pregação do evangelho, o objetivo dos milagres de Jesus, nunca foi trazer todos à sua presença e todos confessando Jesus, Ele mesmo como Senhor. Mas os seus milagres, os seus ensinamentos também trazia um caráter de condenação. Depois dessa conferência missionária que nós participamos, às vezes a gente pensa assim, puxa, eu preciso ir para tal lugar, eu preciso enviar para tal lugar para a salvação de muitas pessoas. E é verdade. Só que a gente tem que lembrar também que muitas pessoas ouvirão o evangelho, perceberão a respeito de Jesus, verão curas, sinais, prodígios, vivenciarão essas realidades, mas também rejeitarão o próprio Senhor desses milagres. É o que eu costumo dizer, que são é parte do fã-clube de Jesus, né? São loucos por Jesus, mas loucos enquanto Jesus me dá alguma coisa. São loucos por Jesus enquanto Ele me dá pão, enquanto Ele me dá peixe, mas a hora que Ele fala, quem beber do meu sangue e quem comer da minha carne, esse tem pacto, esse tem uma aliança comigo, aí esses começam a sair. Aqueles que começam a receber perseguição, aqueles que começam a receber cancelamento, como nós dizemos nos nossos dias, aí eles começam a sair. Esses nunca foram discípulos de Jesus. Esses eram do grupo de fã-clube. E é interessante, porque outro dia eu estava vendo uma pesquisa a respeito de quem é Jesus para você, ou se você conhece Jesus e quem é Jesus para você, eram as duas perguntas. E as pessoas falavam assim, não, eu conheço Jesus. E falavam assim, e o que Ele é para você? Aí falava assim, Jesus é tudo. Né? Aí generaliza, porque falta palavras. Porque conhecem Jesus apenas de ouvir falar. Assim como Jó, depois de ter experimentado tantas coisas, ele falou, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora que eu passei por todas essas questões difíceis, perdi a minha saúde, perdi os meus filhos, perdi a minha casa, as minhas riquezas, agora que o Senhor está abençoando a minha vida e me fazendo enxergar um pouco melhor, agora eu enxergo e entendo que eu conheço o Senhor também de estar de lado a lado, andar com o Senhor. Jesus precisa ser anunciado a todas as pessoas, mas nem todos assimilam o evangelho. Por isso faltam palavras. Por isso muitas pessoas não conseguem dizer que Jesus é o nosso Salvador. Porque quando nós declaramos isso, nós temos a rica certeza, a convicção total de que quando eu falo que Ele é o meu Salvador, é porque eu estou em perigo. Alguém que não é, ou que não professa essa realidade, está dizendo, eu não preciso de um Salvador, porque eu não corro perigo. Muitas pessoas estão vivendo uma realidade religiosa extremamente complexa, porque não conhecem a sua própria realidade e também não conhecem o que Deus, o que Cristo pode fazer. Da mesma forma, quando eu falo que Ele é o meu Senhor, o que eu estou dizendo? Que eu sou um escravo. Mas a gente gosta de falar que Ele é Senhor. Mas a gente gosta de se submeter à escravidão de Cristo. Porque, queridos irmãos, não sejamos ignorantes. Se não somos escravos de Cristo, somos escravos de outras coisas. Vícios, pornografias, bebidas, drogas, companhia.
interação social via rede, internet. Somos escravos de uma sociedade. Mas quando nós dizemos que Jesus é o Senhor da nossa existência, nós estamos dizendo, olha, eu abdico toda a escravidão que esse mundo me coloca e eu quero ser escravo de Cristo. Por isso Jesus percorria por toda a Galileia, mas o que ele fazia? Ele ensinava na sinagoga. Ele estava ensinando na sinagoga, ou seja, ele estava exalando a sua sabedoria como um grande mestre, como aquele que é o mestre de fato dos mestres. E só para vocês entenderem, não era qualquer um que chegava diante de uma sinagoga e pegava um rolo, um papiro, a Bíblia daquela ocasião e falava alguma coisa. Não, nós estamos falando de gente que zelava de fato por essa sinagoga. Pessoas com muito zelo, como os fariseus, por exemplo. Eles não deixavam qualquer um, mas a fama de Jesus era tão intensa, era tão grande, que Jesus chegava nas sinagogas e logo lhe entregavam algum rolo para que ele pudesse explicar alguma parte do Antigo Testamento que já tinha sido escrito, da lei, enfim, e ele ali discorria a sua sabedoria. Irmãos, como é importante ouvirmos o que Jesus fala. Pastor, mas Jesus ainda continua falando? Fala. Através da palavra. Através da sua santa palavra, Jesus fala aos nossos corações. E toda vez que nós pegamos essa palavra e lemos ela, você pode até ter lido várias passagens semelhantes, iguais, ou a mesma passagem, mas o Senhor sempre nos traz atenção a algo diferente, uma aplicação diferente. Então Jesus, ele tem essa prática de ensinar, e não somente para aqueles que estavam ali na sinagoga, mas também o seu ministério se expande. Ele vai falando que ele pregava também o evangelho, olha só, a boa notícia do reino. Mas que reino? Não era o reino romano. Era um reino que eles estavam sendo agora apresentados. Jesus tinha uma missão, e a sua missão passava por expandir a pregação do evangelho, expandir a sua sabedoria até aqueles que estavam escutando. Irmãos, Cristo continuou o legado daquilo que os profetas estavam falando. Aliás, ele é a própria encarnação disso tudo. Mas agora Cristo foi assunto aos céus. Cabe a nós, como igreja do Senhor, continuar pregando o evangelho. Aqui, o texto vai dizer em Mateus que ele estava pregando na sinagoga e pregando o evangelho do reino. O que nós devemos fazer? Modificar esse evangelho? Não. Nós devemos continuar, nós devemos dar continuidade a essa pregação. Mas eu não tenho o poder de Jesus. Nós não estamos falando de onde vem o nosso poder, nós estamos falando do legado que nós devemos continuar. Aliás, o próprio Jesus falou assim: eu estou dando autoridade para vocês irem pregar o evangelho a toda criatura. E às vezes a gente esquece desse privilégio grandioso que é de levar algo que faça sentido para as pessoas. Substituímos o evangelho, muitas vezes, por ações sociais, não que não sejam importantes, mas o que transforma a vida do ser humano é Cristo. É a apresentação de uma nova realidade, uma realidade distinta da que o mundo está oferecendo para nós. Mas, queridos irmãos, ainda insisto, Jesus, além de ensinar, pregava o evangelho, mas reparem no terceiro verbo que é empregado aqui no versículo 23, curando toda sorte de doença, evidenciando o seu poder. Cristo ensinava, pregava e curava. O poder dele estava sendo manifesto a todos aqueles que precisavam. A gente não tem no texto aqui
uma informação de que todos que foram curados, eles foram salvos. Mas Jesus curava. Porque ele queria mostrar o seu poder, até mesmo para que as pessoas não tivessem desculpas diante de Deus quando chegar o dia do juízo final. O poder de Jesus, ele é para salvação, e o poder de Jesus também é para condenação. E a pior coisa que a gente pode viver dentro da nossa realidade cristã é a gente ser alvo de tantas curas, de tantos milagres, de tantas bênçãos, e de repente a nossa vida está fria diante do Senhor. A gente não ter mais sensibilidade espiritual para perceber os grandes milagres. A gente não ter a capacidade de olhar para o retrovisor da nossa existência e olhar que lá atrás o Senhor foi tão bondoso, me tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama e colocou os meus pés sobre uma rocha. O Senhor que te livrou de vícios, que me livrou de vícios. O Senhor que abriu portas de emprego. O Senhor que manteve portas de emprego. O Senhor que nos deu a oportunidade de ter tantas experiências maravilhosas. Só que muitas vezes a gente se esquece disso tudo e simplesmente se volta contra Cristo. Jesus, ele não negligenciava o seu ministério. E a pergunta que eu deixo para você nessa tarde, para mim, será que a gente está negligenciando o nosso ministério? Você que vem aqui, você que está nos assistindo na internet, você pode até falar assim, mas o meu ministério é estar na igreja na segunda-feira, intercedendo. Essa igreja, ela permanece de pé por conta das suas orações. É Deus te usando para clamar por esse ministério. Ainda que arrecademos todo o dinheiro do mundo, isso não sustenta a igreja. O que sustenta a igreja é nós, enquanto igreja, corpo do Senhor, clamarmos e entendermos que nós somos dependentes desse Deus, dependentes dessa misericórdia divina. Mas, queridos irmãos, quero colocar você dentro desse texto. Jesus estava fazendo tudo isso, estava pregando o evangelho, estava ensinando e estava evidenciando com sinais, com curas e toda sorte de doença e enfermidade entre o povo, não era só entre os da sinagoga. Mas olha só o versículo 24, e a sua fama correu por toda a Síria. Como que corre a fama de Jesus por toda a Síria? Ali naquela ocasião, por boca a boca. Muitas pessoas estavam sendo curadas, muitas pessoas estavam sendo libertas, e elas iam contando umas para as outras o que Cristo fez na vida delas. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que você precisa, e eu preciso também, abrir mais a minha boca e falar das grandes maravilhas que o Senhor faz nas nossas vidas. Desde as pequenas até aquelas muito grandes. Porque tudo vem das mãos do Senhor. Só que a gente tem mania de qualificar a bênção, né? Falar assim, essa aqui é pequena demais, eu não vou contar para a pessoa, porque ela vai achar muito simplória. Mas a verdade é que você, através do seu testemunho, você pode dizer, olha, o Senhor é tão cuidadoso, que Ele olha os mínimos detalhes da minha vida. Lembram da mulher que perdeu uma dracma? O que ela fez? Acendeu a lamparina, varreu toda a casa, achou a dracma, chamou as amigas e se alegrou. Eu fico pensando na cabeça de gente da pós-modernidade. Uma dracma valia um dia de trabalho. Ela trabalhou um dia, depois ela teve mais trabalho de chamar as amigas, provavelmente ela serviu alguma refeição, isso não está na Bíblia, tá? Mas é só minha cabeça. Ela gastou mais do que o que ela achou. Mas a questão ali não era a dracma em si. A questão era a alegria daquela mulher em ter conseguido achar aquilo que havia sido perdido. Nós temos alegria no nosso coração, no nosso peito, em dizer, eu sou um salvo em Cristo Jesus. Porque as pessoas podem chegar para você e falar assim, o que você tem?
eu tenho um carro do ano, eu tenho uma casa própria, mas o que você tem? E de repente você fala assim, puxa, o meu carro está tão velhinho, a minha casa é tão simplesinha, então eu não vou falar aquilo que eu tenho. Mas na verdade nós não devemos falar aquilo que a gente tem. Na verdade a gente deve exalar o que a gente é. Nós somos, é a essência, não é o que tem, é o que eu sou um amado do Senhor, um eleito do Senhor, e um dia eu morarei na glória do Senhor, junto com meu Deus. Mas para isso acontecer, eu preciso ter coragem de anunciar. Eu preciso falar de Jesus, e a fama de Jesus vai correndo por toda a Síria, aqui no texto, mas por que a gente não pode dizer, e a fama de Jesus, através da primeira igreja, percorreu por todo o bairro Fábrica? Ou dizer por toda a cidade, ou dizer todo o estado, ou dizer todo o Brasil e todo o mundo? Por que não? Mas nós precisamos tomar as devidas atitudes, como por exemplo, submeta-se à vontade do Senhor. Utilize as suas redes sociais para pregar o Evangelho. A gente fica tanto tempo em rede social, vendo um monte de besteira, por que não postar um versículo? Por que não contar que eu estive na igreja, tirar uma foto, falar, bendito seja o Senhor, porque eu tive a oportunidade de louvar ao Senhor nesse domingo? Por que não declarar ao mundo que nós de fato temos alegria no coração, porque pertencemos a Jesus? E olha só, o desfecho disso tudo, é que enquanto percorria a fama de Jesus em todo o território da Síria, as pessoas começaram a entender que elas precisavam de Jesus. Então começaram a trazer todos os doentes, todos os acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Quando nós calamos a nossa boca, quando nós não pregamos o Evangelho, nós estamos fechando a porta para muita gente que está precisando de uma libertação, de uma cura, de um milagre, uma intervenção de Deus na vida dela. Olha que grande responsabilidade que nós carregamos em nosso peito, em nosso coração, em nossos ombros. Quando eu me calo, eu estou provavelmente entregando muitas pessoas aos tormentos desse mundo, às paranoias desse mundo. Mas quando eu abro a minha boca, eu estou dizendo assim, vá até a Cristo, e Ele pode libertar o seu coração. Vá até a Cristo, e Ele pode reconduzir a sua alma até o paraíso. Não há notícia mais extraordinária que essa, que Jesus transforma realidades, através da sua sabedoria, através do seu poder que transforma. Provavelmente você conhece alguma pessoa que está sofrendo com muitos problemas em casa, no trabalho, problemas financeiros. Mas, pastor, quando eu falo de Jesus, automaticamente essa pessoa fica livre desses problemas? Não. Sabe o que acontece? É que quando Cristo é evidenciado, Cristo é tão grande, tão maravilhoso, a luz dele brilha tão forte, que é impossível a gente olhar para as coisas secundárias. É porque o foco muda. Porque eu poderia ser leviano, irmãos, aqui, e dizer para vocês, vão e falem, e as pessoas vão ficar curadas das suas doenças físicas. Mas não. O interesse de Cristo é transformar a realidade de uma pessoa que está indo diretamente para o inferno, para uma realidade de uma pessoa que vai diretamente para o céu, pelos méritos dele. Então, não há com que se preocupar com problemas físicos, financeiros. Não há com que se preocupar com algumas situações que nós estamos vivendo. Pelo contrário. Pelo contrário.
Aí faz sentido a palavra lá de Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Não é que nada me falta, é porque nada me faz falta, porque Ele preenche o vazio do meu ser. E é isso que Cristo quer fazer com cada um de nós. Preencher o vazio da nossa existência. Porque a gente pode até tentar colocar muitas coisas, mas todas serão inúteis diante do tamanho do vazio existencial que nós temos. Mas, finalizando, fala que Jesus curou. Eles traziam e Jesus curava. Eu quero simplesmente terminar esse sermão aqui com vocês, dizendo algo extremamente óbvio, que Jesus ele cumpre o seu papel. Jesus ele cumpre o seu papel, ele cura a nossa alma das nossas enfermidades. Mas muitas vezes nós não cumprimos o nosso papel, que é trazer os desvalidos, os doentes, os acometidos de várias enfermidades, os atormentados, os endemoniados, os lunáticos, os paranoicos, os paralíticos, os emudecidos, os com síndromes de pânico. Muito pelo contrário, a gente tenta achar uma solução racional, sendo que aquela pessoa precisa ser elucidada com Cristo, ela precisa ser iluminada por Cristo. Por isso, eu insisto, depois dessa 23ª conferência missionária, vamos continuar pregando e orando. Esse é o nosso papel enquanto igreja. Vamos encher mais ainda essa igreja? Eu não sei, e para ser sincero, nem me importo. Porque o departamento de recrutamento é do Senhor. O meu papel é de comunicador do Evangelho. O seu papel é de comunicador do Evangelho. Queridos irmãos, um grande desafio. Mas o que resta para nós é, de fato, entender que Jesus, Ele é sabedoria e poder que transforma. E todos, de fato, precisam de Jesus. Vamos abrir a nossa boca. Como ouvirão se não houver quem? Como ouvirão? Como serão curados se não tiver o médico ali do lado? Não podemos carregar Jesus apenas no nosso coração. Temos que confessar. Temos que falar. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa tão difícil. Vamos orar. Você foi desafiado durante esse final de semana inteiro a ser um missionário. Você escutou muitas histórias chocantes, algumas histórias apavorantes, mas você também tem um legado de missionário. Você também tem essa responsabilidade. Talvez com mais perigo ou menos perigo, não importa. O importante é você compreender que o seu papel como igreja do Senhor é comunicar aquilo que libertou a sua alma, que é Jesus. Ore por você. Se coloque diante do Senhor. Diga a Ele: Pai, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser, ó Pai, um instrumento poderoso para o louvor e glória do teu santo nome, para a conversão de muitas pessoas. Eu quero ser, ó Deus, um comunicador do teu evangelho. Mas para isso eu preciso viver essa verdade. Diga isso. Reaqueça o meu coração que anda tão frio. Fortaleça o meu coração que anda trêmulo. Firma os meus pés que andam, ó Pai, tão bambos nesse caminho tão glorioso que é o do Senhor. E me ajude a levar a verdade para corações que estão vivendo em mentiras. Ore nesse sentido. Deus, aqui tem um povo que clama pelo teu nome. Aqui tem um povo, ó Deus, que busca de fato a tua presença.
Aqui, Senhor, tem um povo que está se colocando na brecha, que está dizendo, assim como o profeta Isaías, que ouviu o chamado do Senhor, e ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui tem um povo que está dizendo a mesma coisa. Que nós possamos ser missionários, ó Deus, na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso ambiente familiar, no nosso trabalho, ó Deus, no meio social que nós vivemos, que nós possamos ser missionários até dentro da igreja, porque tem muita gente que está distante dos teus caminhos, não obstante estando aqui. Ó Pai, em nome de Jesus, pela sua graça, pelo teu poder, ó Deus, manifesta, ó Deus, em nós, essa vontade de dizer ao mundo que o Senhor transformou a nossa existência e que o mundo que está caminhando em passos largos para a perdição, que eles têm uma chance gloriosa de serem convertidos e voltarem ao seio do Pai amado. Ó Pai, nos use para isso. Continue, ó Deus, nos aperfeiçoando e que em nome de Jesus nós possamos sempre carregar o estandarte, a bandeira do Evangelho, a boa nova de salvação para todo aquele que no Senhor crê. Nós colocamos isso nas suas mãos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Queridos, vamos ficar de pé. Nós vamos ter mais um momento de oração. Quero chamar